Então, não está aparecendo. Você com o microfone não está aparecendo? Agora tá. Você com o microfone não está aparecendo? Agora tá. Então, boa tarde, pessoal. Vim aqui agora gravar essa formação para vocês, né? A nossa formação de início do ano letivo, tá? Nós já falamos sobre, né, as medidas sanitárias de enfrentamento à Covid, mas nessa formação agora desse início de ano a gente vai falar mais um pouquinho, tá? O FNDE lançou essa cartilha, né, com algumas medidas sanitárias adicionais para o enfrentamento da Covid-19 na escola, tanto na alimentação escolar quanto no retorno às aulas presenciais, tá? Então, vamos começar. Vocês já leram, né, essa cartilha, já foi mandada lá no grupo. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre aqueles protocolos presentes nessa cartilha do FNDE, tá bom? Então, no protocolo 1, com relação à edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios, nós temos algumas colocações a fazer. Então, o ideal seria disponibilizar lavatórios exclusivos para a higienização das mãos. Porém, nós sabemos que em alguns locais não é possível, né, ter essa pia exclusiva para a higienização das mãos. Então, no lugar que tiver essa condição, né, a gente deixar uma pia exclusiva para a lavagem das mãos. Onde não tiver, então, utilizar, quem tiver 2 pias dentro da cozinha, né, deixar uma exclusiva para as mãos. Quem tem uma pia só, fazer essa lavagem das mãos nessa pia mesmo, tomando cuidado de depois de estar utilizando a pia, fazer a lavagem dela ali, principalmente da torneira, ou antes de utilizar essa pia, para mexer com os alimentos, também fazer essa higienização da pia e da bancada antes de utilizar, certo? O que deve ter nessas pias lavatórios? Então, nós devemos ter o sabonete líquido, né, o detergente e o produto antisséptico, que seria o álcool, para passar depois. A toalha de papel para estar higienizando as mãos e a lixeira sem pedal, tá? Então, vocês vão precisar realizar o procedimento correto de higienização das mãos, conforme o cartaz orientativo, né? Então, o ideal é que a gente coloque também ao lado da pia lavatória um cartaz orientando quais são os passos da lavagem das mãos. Mais à frente, nós vamos ter os passos, tá? Nós vamos estar falando bem certinho dos passos da lavagem das mãos. Vocês já estão careca de saber, mas vamos retomar mais uma vez, tá bom? Dentro do local ali de manipulação de alimentos, tanto das salas também, salas de aula, secretarias, tentar priorizar o aumento da ventilação. Então, se possível, deixar as portas abertas, janelas, tá? Para ventilar mais o ar, tá bom? No protocolo 2, nós vamos falar sobre a higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Então, frequentemente, esses equipamentos, móveis e utensílios deverão ser higienizados antes e depois do início das atividades, principalmente utilizando o álcool 70% para desinfectar esses objetos e superfícies, tá? Então, nas maçanetas, nos corrimãos, nas mesas, telefones, balcões, teclados, mouse, né, em todas as superfícies que vocês sabem que tem bastante contato ali com as mãos das pessoas, estar passando o álcool 70% sempre que for limpar aquele local, certo? Qual que é o procedimento para essa higienização dos utensílios, equipamentos e superfícies que não têm contato com os alimentos? Então, esses equipamentos e superfícies fora da cozinha, né? Salas de aula, salas da secretaria, salas dos professores, tá? Então, primeiro de tudo, é estar com as mãos limpas, né? Então, primeiramente, quem for fazer a limpeza já estar lavando as mãos. Aí, se você for fazer a limpeza de um equipamento, verificar se esse equipamento estará desligado na corrente elétrica antes de realizar a higienização, por exemplo, o computador ou o telefone, né?
Retirar os resíduos sólidos com auxílio de uma espátula, de um pano seco ou de um papel toalha. Esfregar com esponjinha, água, detergente neutro, não muito molhado, porque dependendo do aparelho que você for limpar, não vai poder ter contato com água que ele vai estragar, tá? Então, enxaguar ou retirar o detergente com um pano úmido e passar um pano limpo para secar. Depois que esse equipamento ou essa superfície estiver seca já, aí que vocês vão aplicar o álcool 70 com o borrifador, tá? E aí vai deixar secar naturalmente por em torno de 15 minutos, para daí utilizar novamente essa superfície ou esse equipamento, tá? A frequência, então, é muito importante. Pelo menos uma vez ao dia, ou mais vezes se for necessário, tá? Ter cuidado ao higienizar os equipamentos eletrônicos, porque o uso muito frequente do álcool 70 pode ressecar a superfície, então ficar de olho, tá? Realizar a desinfecção das mesas e cadeiras depois de cada troca de aluno. Então, se houver troca de aluno, vai ter que ser realizada essa limpeza e desinfecção a cada troca, tá? Os objetos tocados frequentemente, como eu já falei, interruptores de luz, maçanetas, corrimãos, né, as mesas de escritório, telefones, poderão ser desinfetados com o álcool 70%. O caso de pisos e paredes, vocês podem estar usando a luva, né, a luva de borracha para realizar a limpeza e desinfecção. E antes de tirar essa luva, o ideal é que vocês lavem ela como se vocês fossem lavar as mãos, né? Higienize essa luva também, ou com álcool, para poder retirar ela da sua mão e não contaminar a sua mão, tá? A mesma coisa, os ambientes devem estar arejados na hora da limpeza, também ventilados e arejados. Aqui nesse protocolo, fala sobre a higienização de utensílios e superfícies com contato com os alimentos. Então, bancadas, né, dentro da cozinha, tá? E os equipamentos lá de dentro da cozinha. Deveremos aumentar a frequência da higienização das bancadas e superfícies dentro do intervalo de 3 horas ou menos, se for necessário. Se você for trocar de atividade ou trocar o tipo de alimento que você vai estar manipulando naquela bancada, em menos tempo que 3 horas, tá? Mas, na regra geral, a cada 3 horas fazer essa limpeza, tá? Permitir novamente a ventilação natural, né, respeitando os cuidados, para não deixar entrar nenhum né, bicho lá de fora. Sei que às vezes é meio difícil, a gente não tem tela em todos os locais, né, mas ficar sempre de olho, tá, para que isso não aconteça. Dentro do possível, a gente, né, pretende estar vendo a possibilidade de colocar tela, mas a gente sabe que é difícil. A limpeza, então, deverá ser realizada com água e detergente neutro. E a desinfecção usando a solução clorada ou álcool 70, tá? E tem também a ação do calor, mas acho que nós vamos padronizar aqui a utilização do álcool 70% para superfícies, certo? Esse slide aqui mostra como deve ser o preparo da solução clorada. No que nós vamos utilizar essa solução? Para colocar de molho os copinhos, né, dos bebês, tá? O que for necessário deixar de molho. Acho que é principalmente os copinhos dos semeis, né, que nós deixamos de molho, tá? Então, a solução ela deve ser preparada com 1 colher de sopa de água sanitária diluída em 1 litro de água, ou 10 ml de água sanitária, que seria a mesma coisa de 1 colher de sopa, tá? Essa é a instrução número 2, que também é um procedimento para higienização de utensílios, equipamentos e superfícies com contato com alimentos. Então, primeiro de tudo, higienizar as mãos antes de fazer a limpeza de qualquer outro local. Se for utensílios, vocês devem retirar os resíduos sólidos com o auxílio de uma espátula, pano seco ou papel toalha, esfregar com a esponja, água e detergente, enxaguar em água corrente e deixar 15 minutos, por exemplo, lá os copinhos ou os talheres, né, nessa solução clorada, de 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Ou ainda pode ser feito com o borrifamento, não sei se existe essa palavra, mas nós podemos borrifar essa solução também, ou o próprio álcool 70% diretamente no utensílio. O ideal é que já esteja seco para você passar borrifando o álcool 70 para que seque mais rápido, tá?
E pelo calor seria a fervura, né? Aí também poderia ser utilizado, mas acredito que o mais prático seria utilizando o álcool 70%, com exceção dos copinhos que a gente deixa de molho por 15 minutos na solução de cloro. Os equipamentos, então a mesma coisa que eu falei lá anteriormente, desligar o equipamento da tomada, se tiver alguma parte que pode ser retirada, desmontada, né, fazer isso. As partes móveis, retirar os resíduos sólidos com auxílio do pano, do papel toalha, remover e colocar em imersão em água e detergente. Aqui ele pede para colocar em imersão, mas a gente pode também usar esponjinha para estar fazendo a lavagem, tá? Enxaguar com água e fazer a mesma coisa. Ou imergir na solução de cloro ou borrifar o álcool 70%. Aí deixar secar naturalmente por pelo menos 15 minutos para poder reutilizar aquele equipamento, tá? Ou utensílio. Aqui no protocolo 3 vai falar especificamente da higienização das mamadeiras, dos copinhos de transição, chupetas, latas e recipientes de leite, né? Então, primeiro de tudo, novamente, lavagem das mãos, né? Descartar os resíduos que tiver e enxaguar. Colocar em imersão na água morna, tá? Com detergente por 15 minutos ou realizar a lavagem na pia mesmo com a esponjinha e o detergente. Enxaguar. E aí deixar em imersão por 15 minutos nessa solução de cloro, como vocês já vêm fazendo, tá? Retirar e deixar secar. E colocar armazenado em recipientes fechados com tampa e identificar os copinhos de cada um, tá? Agora, mais do que nunca, tomar esse cuidado de identificar, gente, tá bom? Por conta aí de toda essa situação de transmissão viral. A instrução de trabalho 4 é o procedimento para a higienização das latas e recipientes de leite. Então, primeiro de tudo, a lavagem das mãos antes de mexer com as latas de leite. E aí, vocês vão borrifar com o álcool 70 em toda a extensão da lata, inclusive na tampa, né? E o recipiente todo daquela lata de leite. Aí pode passar o pano, um pano, aqui fala pano descartável, mas nós não temos, então um pano limpo ou papel toalha, né, passar para tirar o excesso ali do álcool e deixar secar naturalmente. Em seguida, identificar a lata com o nome do aluno, a sala, o dia que abriu, para não perder a validade, lembrando que após aberta a lata de leite, ela vai ter uma validade de somente 30 dias, então deixar isso bem escrito, bem certinho, para não perder a validade, tá? O protocolo número 4 é sobre o abastecimento de água. Então, quanto aos bebedouros, né? Então, os bebedouros, como já foi falado, o ideal é que a gente não utilize, né? Bebedouros, principalmente aqueles com jato para a boca, não deverão ser utilizados. De preferência, usar os bebedouros que permitam o uso de copos, que tem torneirinhas, né? Então, o que vai ser preconizado? Que cada estudante traga sua garrafinha de água de casa, né? Se possível, já com a água. E só se precisar reabastecer, reabastece num desses bebedouros com torneira. Lembrando que vai ter que ficar alguém ali ajudando a criança a reabastecer, não vamos poder deixar ela reabastecer sozinha, tá? Se caso o aluno esquecer, então já deixar algumas canecas disponíveis para estar utilizando, mas deixar bem frisado, né, para o aluno, isso a gente vai conversar depois com os professores de cada classe, para que o aluno possa trazer essa garrafinha e não esquecer, tá? Para que o aluno reabasteça, também vai ter que ter essa supervisão, né? Não vai poder reabastecer assim em qualquer horário, para também não ter acúmulo de gente ali em volta do bebedouro, tá? O que mais? Procedimento para higienizar os bebedouros, com acionamento manual. Então, fazer a lavagem das mãos, desligar o equipamento da tomada, usar a esponjinha de uso exclusivo para isso, para o bebedouro, passar o detergente, né, e esfregar todas as superfícies do bebedouro, inclusive as torneiras e os locais de acionamento. Enxaguar com água e secar com um pano limpo. Em seguida, borrifar o álcool 70 em todas as superfícies do bebedouro e deixar secar naturalmente, tá? Para a limpeza interna dos bebedouros, aí teria que ser assistência técnica. A instrução número 6. Procedimento para higienização de bebedouros de água doméstico, purificadores de água, suportes e bombas para galão. Então, aqui no caso, se tiver algum que use galão, né?
também seria o mesmo processo. A higienização do galão de água, acho que nenhum local utiliza, a não ser lá em Santa Luzia, que de repente pode ser que volte a utilizar, ou né, antigamente utilizava, não sei se agora está utilizando. Então, o procedimento para higienização do galão. As mãos limpas, receber o galão em local apropriado, verificar a validade dos galões, limpar o galão com um pano descartável, que nós não temos, então um pano limpo, umedecido e detergente neutro. Armazenar o galão em local adequado e não apoiar diretamente no chão. Isso para receber e armazenar o galão. Quando for utilizar o galão, limpar novamente com um pano limpo e o detergente neutro, secar com um outro pano limpo, borrifar o álcool 70% e retirar a vedação do gargalo do galão com um utensílio higienizado e acoplar no bebedouro, se tiver, tá? Com relação ao lixo, né, o manejo dos resíduos. Então, a coleta de resíduos dentro do espaço escolar vai requerer alguns cuidados para diminuir a transmissão da Covid-19. A lixeira deverá ter tampa e acionamento por pedal para evitar com que a gente fique tocando com as mãos. Diariamente, deve ser feita a higienização dessa lixeira, todos os dias, de preferência mais que uma vez ao dia, se for retirado esse lixo mais de uma vez, com certeza alguns locais vão estar retirando, né, principalmente no banheiro. A retirada dos resíduos deve ser realizada na ausência dos alunos, então, em algum horário que o aluno não esteja, né, ali dentro, no caminho onde vocês vão estar retirando esse lixo, no mínimo 2 vezes ao dia, ou a cada troca de turno, e no final do período de aula também. Se tiver coleta seletiva, atenção para evitar o descarte de lenço de papel e máscara descartáveis nos recipientes destinados a resíduos recicláveis. Então, as máscaras, provavelmente o município vai estar disponibilizando, não sabemos até quando, as máscaras descartáveis para os funcionários. Serão disponibilizadas 2 ao dia. Então, onde vocês vão descartar essa máscara na hora da troca? De preferência, descartar no lixo do banheiro, né? Vocês vão, na hora de trocar a máscara, até o banheiro, vão fazer a higienização das mãos, retirar a máscara pelo elástico, se possível, embolar ela, né? Amarrar com o próprio elástico para que ela fique mais compacta na hora de jogar no lixo e jogar no lixo lá do banheiro. Em seguida, lavar as mãos novamente, né, higienizar com o álcool, para colocar a máscara limpa, sempre segurando pelo elástico, tá? Após a retirada dos ambientes, colocar os resíduos em sacos bem fechados, né, respeitando a capacidade do saco, e em local específico para tal armazenamento, higienizado diariamente. Aqui tem mais um tópico ali de descartar as máscaras, juntamente com o lixo do banheiro, né, as máscaras descartáveis no caso, certo? Quem for usar, não se adaptou à máscara descartável, for usar a máscara de tecido, aí o ideal é que tenha um saquinho plástico para estar guardando, né, na hora da troca, essa máscara nesse saquinho plástico, para ser lavado depois em casa, tá? Aqui é quanto aos tipos de máscara, né? Então, as máscaras artesanais ou não profissionais, elas podem ser utilizadas nos estabelecimentos de área de alimentos, com o objetivo de diminuir a disseminação do novo coronavírus. Então, essas máscaras devem ser confeccionadas com material adequado, usadas de forma apropriada e trocadas com frequência. Máscara de tecido de 2 a 3 horas, ou sempre que possível. Se sujou, se molhou antes desse período, aí a gente deve fazer a troca, tá? E, quando for utilizar ela novamente, sempre lavar. Né, chegou em casa, já lava a máscara. Tem também o procedimento de lavagem da máscara de tecido. Porém, como eu disse, a prefeitura vai disponibilizar, não sei até quanto tempo, mas vai disponibilizar, logo que retornar às aulas, a máscara descartável para os funcionários, 2 ao dia. A máscara descartável, ela tem duração de 4 horas, né? Então, usar por 4 horas, terminou as 4 horas, fazer a troca para outra máscara, tá? Descartável. Quanto aos manipuladores, nós iniciamos aqui no protocolo número 6. Então, eles devem redobrar os cuidados com a higiene pessoal, com a higiene do local de trabalho e com a higiene dos alimentos. A gente já tem o hábito, né, de trabalhar os protocolos na manipulação de alimentos, né? Então, isso deve ser agora realizado com mais cuidado e atenção ainda, tá?
Dentro lá da área de manipulação de alimentos, tentar sempre ficar no mínimo a 1 metro de distância do colega que está trabalhando junto com você, se possível, tá? Usar a máscara no rosto. A máscara deverá ser trocada quando se tornar alguma fonte de exposição, como, por exemplo, derrubou a máscara no chão, rasgou, furou, ficou úmida, molhada, sujou com uma sujeira aparente, ficou danificada, está dificultando a respiração, né? Então, a cada 2 ou 3 horas, se for a máscara de tecido, fazer essa troca. Se for a máscara descartável, a cada 4 horas, tá? Manter o ambiente de trabalho sempre limpo, certo? Não falar sem necessidade. Então, vocês já vão estar de máscara. Se ficar falando, né, já vai dar um cansaço a mais por estar falando com a boca tampada com a máscara. Então, evitar de ficar falando desnecessariamente. Não cantar, assobiar, não comer enquanto estiver preparando as refeições. Deixar para comer somente no momento que for o seu intervalo lá, tá? Higienizar as mãos com muita frequência, principalmente nesses horários, quando voltar do banheiro, quando tossir, espirrar, coçar ou assoar o nariz, coçar os olhos, ou tocar a boca, ou tocar a máscara, né? Trocar de tarefa ou serviço ou de alimento a ser manipulado, tocar em objetos como celular, chaves, maçanetas, dinheiro, lixo, retornar ao setor de trabalho e após os intervalos de descanso ou intervalo para lanche, certo? Muita atenção para os indivíduos portadores do novo coronavírus. Ainda que sem sintomas, pode acontecer a contaminação direta ou cruzada, né, da COVID por meio dos equipamentos, bancadas e utensílios, quando esse indivíduo tossir ou espirrar, tá? Então, os indivíduos que apresentarem sintomas gastrointestinais ou respiratórios, o ideal é que comunique, a gente vai tentar remanejar para que não entre em contato com a manipulação de alimentos, tá? Sejam esses sintomas relacionados à COVID ou não. O trabalhador infectado ou com suspeita de COVID, que são os seguintes sintomas: febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dificuldade para respirar, deverá comunicar à direção ou aos superiores, para que assim, né, os superiores possam fazer afastamento do trabalho até o término dos sintomas, tá? É importante assegurar as medidas de desinfecção do ambiente que esse funcionário estava trabalhando, tanto dos equipamentos e superfícies de onde ele trabalhava também, tá? Então, realizar a limpeza do local onde essa pessoa suspeita com sintomas estava. Se é alguém da parte administrativa, realizar a higiene ali da mesa dela, do computador, de onde ela trabalhava, tá? E assim por diante. Os demais trabalhadores que tiveram contato próximo a esse funcionário com suspeita de COVID durante esse período também deverão ser considerados suspeitos de estarem contaminados. Então, sempre vamos estar monitorando, tá? E esses funcionários deverão receber uma atenção nos dias seguintes, observar e acompanhar os sinais e sintomas. A gente tem essa fichinha aqui, que é um checklist de saúde dos colaboradores. Nós vamos tentar utilizar esse checklist no retorno, tá? Cada funcionário, principalmente da cozinha, vai ter uma fichinha dessa por semana para estar anotando. Então, a gente vai colocar aqui o nome de vocês, o período, né? A função que realiza e a data, que seria a data da semana que iniciou. Então, aqui, o colaborador apresenta algum dos sintomas abaixo. Febre acima de 37,5, se possível, registrar o valor aferido na chegada. Então, nós vamos ter os termômetros, você já vai aferir na chegada, tenta lembrar a temperatura e anotar aqui do ladinho, né, o valor da sua temperatura. Se for acima de 37,5, marca um X no sim, se não for, marca um X no não, tá? Dor no corpo ou mal-estar? Vai anotar sim ou não. Aqui é a coluna da segunda-feira, aqui da terça, da quarta, da quinta e assim por diante. Sábado e domingo nós não temos, tá? Depois a gente arruma aqui essa parte. Aqui a terceira linha. Sintomas de gripe ou resfriado? Tosse, coriza, espirros? Sim ou não? Falta de ar ou dificuldade para respirar? Contato com alguma pessoa confirmada ou suspeita de COVID? Alguém da residência esteve em contato com alguma pessoa suspeita ou confirmada com Covid-19?
Se der sim em alguma dessas linhas aqui, comunicar a pessoa responsável lá pela direção, tá bom? Aqui o protocolo número 7, que fala sobre a saúde e higiene dos manipuladores de alimento. Então, mais ainda, mais do que nunca, o manipulador deve estar atento à limpeza pessoal, como manter as unhas curtas, limpas e sem esmalte, manter os cabelos totalmente protegidos pelas toucas. Quando a gente fala totalmente protegido, não é para deixar o rabinho para fora, deixar um cabelinho aqui para fora, é para proteger totalmente, gente, tá? No caso de homens, manter a barba e o bigode aparados, né? Não usar colar, amuleto, pulseira, relógio, fita, brinco, anel, aliança, piercing ou qualquer outro adorno que possa representar perigo de contaminação dos alimentos, tá? Usar o uniforme limpo e bem conservado, o jaleco, né? Lavar ele todos os dias para ser utilizado novamente. Utilizar os calçados totalmente fechados. Não queremos ninguém, como a gente sempre fala, trabalhando de calçado aberto, né? Não carregar objetos no uniforme, tá bom? Nem mesmo o celular. Nós vamos pedir o celular, vamos ter que ter muito cuidado, tá? Falando deles aqui, ó. Aparelhos celulares não devem ser usados nas áreas onde há manipulação de alimento. Como forma de reduzir a disseminação da Covid, nós vamos recomendar que todos os trabalhadores da unidade escolar realizem a limpeza e desinfecção dos celulares com panos ou papéis descartáveis embebidos levemente no álcool 70. Então, chegou no trabalho, já vai pegar o celular e vai fazer a higienização também. Depois de lavar as mãos, vai limpar aqui, passar o álcool novamente nas mãos, tá? Só que a gente quer que evite de ficar usando o celular na hora que está mexendo com os alimentos, tá? Porque o celular é uma fonte enorme de contaminação. A gente pega em tudo, pega nele sem limpar a mão, deixa ele em qualquer lugar lá em casa ou no mercado ou no comércio onde a gente vai, coloca em cima do balcão, a gente não sabe o que pode estar carregando esse celular, tá? Então, muito cuidado, vamos pedir para que não fique utilizando durante o período de trabalho, certo? E chegando lá, se precisar usar no intervalo e fazer essa higiene com álcool 70 no seu celular, tá bom? Usar os jalecos somente dentro da escola durante a jornada de trabalho. Então, nada de sair para a rua com jaleco, deixar o jaleco para usar exclusivamente na hora do seu trabalho, dentro lá da sua unidade de trabalho, tá? Trocar esse jaleco diariamente, tá? Ou lavar ele, o mesmo jaleco todos os dias. Então, não é para usar o jaleco hoje e amanhã sem lavar. Você usou hoje, leva para casa e lava. Quem tiver condição de lavar no local de trabalho após o expediente também, tudo bem. Nós estamos providenciando mais um jaleco para cada um, o município está fazendo a aquisição, tá? Então, vocês já têm o jaleco e a gente vai tentar adquirir mais um para cada um, certo? Deixar na porta do estabelecimento lá do setor de vocês um pano embebido com água sanitária para passar o pé, principalmente na cozinha, antes de entrar na cozinha, tá? Então, nós vamos ter provavelmente os tapetes sanitizantes ao entrar na escola ou no CMEI, porém, nós pedimos que na cozinha também vocês coloquem um pano embebido com água sanitária, tá? Porque às vezes vocês saem da cozinha ou chega o fornecedor, de repente não tem um local para estar recebendo fora da cozinha os alimentos, ele acaba tendo que entrar, né? Então, esse tapetinho ficando ali, qualquer pessoa que entre lá dentro da cozinha, a gente não quer que isso aconteça, não queremos que as pessoas fiquem adentrando dentro da cozinha, mas às vezes acontece. Então, pelo menos esse tapetinho já vai estar ali e a pessoa pode estar higienizando os pés, o calçado ali naquele momento, tá? No caso de espirrar ou tossir, trocar a máscara. Manter a frequência da higienização das mãos em intervalos de no máximo 1 hora. Então, a cada 1 hora, tentar fazer a lavagem ou higienização das mãos, né, com o álcool, certo? A instrução de trabalho número 8, ela fala sobre o procedimento para a higienização dos uniformes em casa, tá? Então, lavar o uniforme com os detergentes adequados para esta finalidade, sabão em pó, sabão líquido. Não utilizar alvejante à base de cloro, porque destrói as fibras do tecido. Enxaguar bem para retirar o excesso do sabão, torcer ou centrifugar e secar, tá? A instrução de trabalho número 9
é quanto à higienização dos sapatos. Então, também lavar com os detergentes adequados para essa finalidade, esfregar toda a superfície, principalmente a sola, com a escovinha para remover as sujidades aparentes. Enxaguar bem para retirar o excesso do produto e borrifar o álcool 70% e deixar secar. Certo? Aqui tem uma atenção. Sempre transportar os uniformes e sapatos ensacados separadamente. Então, se você for levar o seu jaleco para casa para lavar e trocou de calçado também para ir embora, não colocar junto o jaleco junto com o sapato, colocar separado para levar para casa para lavar, tá? Aqui é falando sobre o distanciamento dentro da cozinha, então tentar, né, é recomendado que na cozinha seja feito distanciamento seguro entre os funcionários de pelo menos 1 metro e que todos estejam usando máscaras do tipo não profissional ou as descartáveis, tá? O protocolo número 8 é com relação à etiqueta respiratória dos manipuladores de alimentos. Então, durante a manipulação de alimentos, os manipuladores não deverão, como nós já falamos, cantar, assobiar, tossir, espirrar, bocejar, falar demais, rir em cima dos alimentos, mesmo estando de máscara. Mascar chicletes, palito, fósforo, chupar balas, ficar comendo na hora que está manipulando os alimentos, ficar experimentando os alimentos diretamente com a mão, provar os alimentos em talheres ou outros utensílios e devolver esse mesmo talher dentro ali da panela, né, sem antes higienizar ou utilizar outro para mexer o alimento, tá? Não deverão ficar assoando o nariz, colocando o dedo no nariz ou no ouvido, mexendo no cabelo, se penteando, ficar enxugando suor com as mãos ou com pano ou com qualquer parte da vestimenta, com jaleco, né? Evitar isso, tá? Evitar tocar nos olhos, nariz, boca, ficar tocando na máscara. Não compartilhar itens pessoais de trabalho, como copo, não tomar no mesmo copo, não experimentar as coisas ou comer com o mesmo talher do colega, não compartilhar o mesmo uniforme, jaleco, né? Ah, eu não trouxe meu jaleco, vou usar o seu, daí, empresta. Evitar ficar fazendo troca de objetos, tá? Máscara, lógico, você não vai ficar emprestando sua máscara para o seu colega de jeito nenhum. Caneta, lápis, celular. Evitar manipular os aparelhos eletrônicos e outros materiais que não pertencem à área de manipulação, tá? Como eu já falei, do celular, tá bom? Aqui é o protocolo de higienização das mãos. Então, qual seria o horário para fazer essa higienização? Quando a gente chegou no nosso trabalho, fazer a higienização das mãos. Quando nós formos utilizar o banheiro ou vestiário, também lavar a mão antes e depois. Ao iniciar, ao interromper ou trocar a atividade dentro do seu setor de trabalho, fazer a lavagem das mãos. Depois que manipulou algum alimento cru, como carne, né? Ou recebeu algum alimento que veio direto ali do fornecedor, lavar a mão depois que recebeu. Antes de manipular algum alimento que foi submetido já à cocção, né? Que já estão prontos para o consumo. Ao tossir, espirrar, assoar o nariz, secar o suor, tocar no corpo ou cabelo, a gente pede para que não faça isso, mas às vezes acontece. Então, lavar a mão. Se fez isso, lava a mão. Ao usar utensílios e materiais de limpeza, como vassoura, rodo, pá, paninho de limpeza, lavar a mão depois que fez isso, depois que utilizou esses utensílios. Depois de retirar o lixo ou outros resíduos também. Depois de tocar nas caixas, garrafas, maçanetas ou outros objetos, lavar as mãos. Depois de pegarem dinheiro, antes e depois de colocar a máscara. Depois que relou na máscara, tem que lavar a mão, tá? E manter a frequência de higienização das mãos, fora em todos esses momentos, lavar também no intervalo de no máximo 1 hora, a cada 1 hora, tá? Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Então, não adianta você passar lá, vou passar o álcool aqui, ó, passou aqui o álcool, pronto, já tô limpinho. Tem que demorar pelo menos 20 segundos, tá, gente? Para ter bastante fricção aqui, para que se caso tiver algum vírus ou bactéria, que o produto consiga inativar ele, tá? Então, tem que friccionar ali por pelo menos 20 segundos,
certo? Então, aqui estão os passos da lavagem das mãos. Então, primeiro, vocês vão abrir a torneira, né, e molhar a mão, evitando encostar na pia. Segundo, vai aplicar o sabão, tá? E aí vai começar a ensaboar a palma das mãos. Fricciona essa parte do meio, tá? Depois você vai esfregar em cima da mão, entre os dedos, entrelaçando, friccionando os espaços interdigitais, tá? Tanto aqui na parte de dentro, quanto no dorso da mão, certo? Depois, essa parte, tá? Que é o passo número 6. Os polegares, sempre friccionando, tá? Com um pouquinho de pressão. Depois, as unhas, fazer dessa forma. O punho, tá? Dessa maneira. E tá limpo. Aí a gente precisa enxaguar. O que seria ideal? Abrir a torneira com um papel toalha ou você fazer a lavagem da torneira daí naquele momento para você poder pegar nela para abrir e não contaminar sua mão de novo, tá? Abriu a torneira com papel toalha ou depois de ter lavado ela, aí você vai enxaguar embaixo da torneira e depois enxugar as mãos com papel toalha, tá? Iniciando pelas mãos e em seguida os punhos, certo? Isso deve levar 20 segundos no mínimo, tá bom? Aqui com relação ao protocolo 11, uso de luvas e máscaras de proteção respiratória. Então, não tem, gente, nenhuma recomendação, tá, das autoridades de saúde, tanto nacionais quanto internacionais, que indique o uso de luvas dentro da unidade de alimentação e nutrição escolar. Isso não configura uma estratégia efetiva para reduzir a transmissão ou contaminação por Covid, tá? O que a gente alerta? Que o uso das luvas em estabelecimentos de área de alimentos pode produzir efeito contrário ao pretendido. Por quê? Você coloca a luva, parece que você está protegido, parece que você está ali, que você não vai ter nenhuma contaminação na sua mão. Às vezes a gente esquece que a gente está com a luva, esquece de lavar a mão, né? Ou não consegue devido ao material ali ser de borracha. Então, o ideal é não usar mesmo a luva, tá? Salvo quando for limpar algum local contaminado, vocês vão usar a luva de proteção, para proteger vocês daquela contaminação do ambiente, tá? Fora isso, não é recomendado o uso de luva dentro da cozinha, tá bom? O que é o mais eficaz? É a lavagem da mão, tá? Respeitar a técnica correta, a frequência de 1 em 1 hora ou a cada troca lá de serviço, tá? Essa ainda é a melhor estratégia para evitar a contaminação e transmissão de DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos, e também da Covid, tá bom? Quanto ao uso de máscaras, é uma medida muito relevante para reduzir a transmissão do coronavírus. Então, é obrigatório o uso da máscara enquanto durar as medidas de enfrentamento da Covid-19. O uso incorreto da máscara pode aumentar o risco da Covid. Então, tem que usar a máscara certinho. Como é que vocês vão colocar a máscara? Né, usando aqui a parte do elastiquinho. Então, vocês vão colocar aqui e vão higienizar a mão lá com o álcool ou fazer a lavagem. Para retirar a máscara ou arrumar a máscara, nada de tocar na máscara aqui na frente. Para retirar, vocês vão retirar também pelo elástico. E não pode usar a máscara com o nariz para fora assim, ó. Tá? Isso aqui é como se você não estivesse usando a máscara, tá bom? Esse é característico do uso incorreto da máscara. Isso aumenta o risco de transmissão da Covid. Então, máscara tampando todo o nariz e toda a boca. E colocar e retirar pelo elástico, certo? Deve-se atentar às seguintes orientações quanto ao uso da máscara. Então, as máscaras que não são descartáveis, né, que são as de tecido, devem estar de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e da Anvisa. Então, acho que elas devem ter lá 2 camadas de tecido de algodão. Eu não sei direito, mas depois a gente pode passar para vocês. Os manipuladores de alimentos devem utilizar a máscara de proteção respiratória durante toda a jornada de trabalho e deve realizar a troca na frequência necessária. Então, não é para, se caso você ficar sozinha lá no seu setor, você tirar a máscara e ficar trabalhando sem máscara. Mesmo estando sozinha, você precisa usar a máscara para não espalhar as suas gotículas salivares naquele ambiente, tá?
Então, mesmo estando sozinha, não é para ficar sem máscara. Usar a máscara o tempo todo, durante todo o período de trabalho, tá bom? As máscaras devem ser trocadas quando se tornarem fonte de exposição. Por exemplo, se caiu no chão, se rasgou o elástico, se furou, ficou úmida, molhada, sujou, né? Tá dificultando a sua respiração, então aí você faz a troca da máscara, certo? Nós vamos disponibilizar 2 máscaras por dia, da máscara descartável, dessa daqui que eu estava mostrando para vocês, certo? Quem não se adaptar aí pode estar usando a máscara de tecido, mas lembrando que a de tecido tem que ser trocada com mais frequência, tá bom? Cuidados com a colocação e retirada da máscara, né? Então, já expliquei para vocês que deve ser pelo elástico, tanto para colocar quanto para tirar. Não deve tocar no tecido da máscara. Se caso acontecer de você tocar no tecido da máscara, o ideal é que você lave a mão imediatamente, tá? Máscaras usadas, se for de tecido, terminou de usar, coloca dentro de um saco plástico, tá? Para você levar para lavar. A instrução de trabalho número 11 é como lavar a máscara de tecido em casa, tá? Então, deixar a máscara de molho por pelo menos 20 minutos em solução clorada, enxaguar a máscara para retirar o excesso da solução clorada. Aí você vai lavar ela. Então, chegou em casa, o ideal é que deixe nessa solução por pelo menos 20 minutos para depois lavar, né? Então, daí lavar ela em água corrente com sabão, enxaguar, torcer, né? E deixar secar. Após seca, passar com o ferro quente, tá bom? Quanto ao recebimento das matérias-primas, né? Quanto ao recebimento dos alimentos na cozinha. Então, se possível, o entregador não deverá entrar na cozinha, tá? Quem tiver condição de não deixar o entregador entrar, ótimo. Não compartilhar os itens pessoais de trabalho, como canetas e lápis. Então, se precisou assinar alguma coisa, tente já deixar a sua caneta ali próximo do local de recebimento para você ter que assinar a requisição, para não precisar ficar pegando a caneta do entregador, tá? Manter a distância de 1 metro entre os entregadores e tanto vocês quanto eles devem estar usando a máscara, tá? Estimular o uso de álcool em gel 70% e disponibilizar aos entregadores. Se, em caso tiver algum local que não dê, que o entregador tenha que entrar lá dentro, então, passar o álcool 70 na mão desse entregador, tá? Pedir para ele passar. As matérias-primas, ingredientes e embalagens não devem ser colocadas diretamente sobre o chão, tá? Então, o ideal é que a gente tenha alguma bancada ali de recebimento. Não sei como nós vamos fazer para estar trabalhando essa parte. Depois a gente vai ter que orientar de local em local, né? Como que nós vamos estar fazendo. Então, evitar colocar as matérias-primas, né, os produtos que forem recebidos na bancada de preparo, tá? Caso utilizar ela, fazer depois que ela já estiver higienizada. Utilizar essa bancada, higienizar para receber, retirou o que você recebeu dessa bancada, higienizar ela novamente antes de você utilizar para manipular os alimentos, tá? O ideal seria que tivesse uma bancada específica para o recebimento, mas não sabemos como que vai ser isso ainda. Retirar as embalagens secundárias e terciárias e jogar fora antes de armazenar, para daí você poder limpar o que ficou, tá? Verificar se a embalagem está íntegra, né? Verificar os ingredientes e as matérias-primas, se está tudo certo. Se a embalagem daquele ingrediente, daquele produto, for somente uma embalagem primária, por exemplo, uma farinha de trigo, que é de papel, deve-se realizar a higienização dessa embalagem com álcool 70 e um paninho descartável. O trigo de papel não tem como muito limpar, né? Que ele vai molhar. Mas, por exemplo, um pacote de fubá, né? Que ele vem só com o plastiquinho em volta. Então, você vai higienizar esse plastiquinho da embalagem com o álcool 70% e um paninho limpo. Não temos pano descartável, então com um pano limpo, antes de colocar dentro do estoque de vocês. Se for, por exemplo, lá no caso do pacote de trigo, que não tem como você higienizar a embalagem de papel, aí a gente pode deixar ele em quarentena. Nós já vamos falar isso nos slides seguintes. Para os hortifrutis, temos 2 alternativas, tá? Higienizar eles no ato do recebimento e armazenar nos recipientes já limpos, com tampa ou em saquinho plástico, ou armazenar eles em sacos não recicláveis limpos quando receber
para higienizar depois, tá? Nós preferiríamos que fossem higienizados já ali no recebimento, né? Se for possível, para daí já ir para a geladeira, ir para o local de estoque já limpinho, tá bom? Então, aqui, caso não tenha possibilidade de higienizar a embalagem com álcool, deixar em quarentena, respeitando os tempos conforme esse quadrinho abaixo aqui. Para superfícies de plástico é 5 dias, de papel 4 a 5 dias, de vidro 4 dias, madeira 4, aço 4 a 5, luva cirúrgica 8 horas, alumínio 2 a 8 horas. Então, assim, vamos padronizar 5 dias de quarentena, que eu acho que pega todos as superfícies, né? Então, utilizar alguma sala desativada ou em desuso para armazenar os alimentos que ficarem sob quarentena, ou identificar o local da quarentena. E aí é preciso colocar a data do recebimento e quanto tempo que vai durar essa quarentena já ali perto do produto, para você não se perder nos dias, tá? Então, identificar os dias corretamente. Quanto à higienização dos alimentos, frutas, verduras, legumes e demais vegetais, tá? Então, como deve ser feito? Higienizar as mãos, selecionar as partes deterioradas e retirar, né? Retirar o que tiver estragado. Se tiver sujo também, se tiver com brotinhos também retirar. Lavar em água corrente, folha por folha, legume por legume, cacho por cacho, fruta por fruta. Então, evitar de colocar o maço inteiro de alface lá dentro da bacia. Primeiro, lavar folha por folha embaixo da água, tá? Da água corrente. Aí, depois de lavado na água, nós vamos fazer a desinfecção na solução clorada, tá? Então, é 1 colher de sopa de água sanitária diluída em 1 litro de água. Vai imergir os alimentos lá dentro. Ele tem que afundar, tá, gente? Não pode ficar nada para fora. Se ficar alguma parte para fora, pode colocar um prato em cima, um pezinho, para ele afundar e ficar totalmente imerso na solução clorada, tá? Deixar ali por 15 minutos, em seguida enxaguar em água corrente para poder utilizar o alimento, tá bom? O protocolo 16, exposição ao consumo, distribuição e consumo do alimento preparado. Então, as recomendações para o refeitório inclui o quê? Disponibilizar o álcool 70, álcool em gel, para que os alunos e funcionários higienizem as mãos antes da refeição. Nas escolas, nós vamos orientar consumir a merenda dentro da sala de aula, tá? Então, verificar a possibilidade na cozinha de vocês já preparar o prato de cada aluno, como já é feito normalmente, né? Já com o talher ali escondidinho no pratinho do aluno, e daí cada aluno pode ir buscar o seu prato de forma escalonada, né, sem fazer aglomeração, e voltar para a sala para consumir a sua carteira, certo? E aí, em cada sala, disponibilizar uma bacia para que os alunos coloquem os utensílios e pratos depois que eles terminaram de comer. E aí, vocês vão recolher essa bacia já com todos os pratos dos alunos ali para fazer a higienização. Não é para passar de carteira em carteira, é para passar de sala em sala já, quando tiver todos os pratos já recolhidos naquela bacia, tá? Aí o professor vai estar borrifando o álcool sobre a mesa do aluno e o próprio aluno pode já higienizar essa carteira que ele comeu ali, com um paninho, né, ou com um papel toalha, tá? Orientar os alunos, né, que usem as máscaras até a hora de iniciar a refeição. Então, ir retirar a refeição com a máscara, só tirar a máscara na hora que ele sentar na carteira dele para comer de verdade, tá? Do mesmo jeito, o aluno terá que tirar a máscara pelo elástico e colocar num saquinho plástico. Já a gente deixa pedido para os pais mandarem esse saquinho para o aluno, tá? O aluno terminou de comer, ele já deve higienizar a mão e colocar a máscara limpa novamente, para daí levar o seu prato até a bacia de recolhimento, tá bom? Mas isso a gente vai orientar depois, quando for começar novamente, a gente vai passar de local em local, vendo como que isso vai ser feito realmente, tá bom? Substituir e higienizar os talheres a cada 1 hora. Exposição ao consumo, distribuição e consumo do alimento preparado. Então, os talheres e garfos, para os alunos, manter protegidos em potinhos com tampa, e já entregar o talher
já apoiado no prato com o alimento, tá? Organizar os alunos em turnos, flexibilizar o horário de refeição, de forma a manter o distanciamento no refeitório e higienizar a superfície como mesas e cadeiras a cada turno de uso do refeitório com álcool 70. Então, aqui no caso dos CMEs, que as refeições de lá serão feitas no próprio refeitório, então, como vocês já faziam a higiene da mesa e das cadeiras após cada troca de aluno, isso deve continuar sendo feito, né? Então, higienizar a superfície das mesas e cadeiras a cada uso do refeitório, a cada turno de uso, a cada troca de aluno, com álcool 70%, tá? Quem puder e tiver espaço, né, tentar alterar a disposição das mesas e cadeiras para garantir um distanciamento mínimo, tá? E reduzir o número de crianças por mesa, com espaço de uma cadeira vazia para uma cadeira ocupada, tá? Então, isso deverá ser feito não colocando uma criança de frente para outra. Coloca uma criança aqui, a outra teria que ser lá, né, meio que na diagonal, para não ficar uma frente a frente. As salas de aula podem ser espaços para refeições, que nós, né, chegamos à conclusão de que na escola seria a melhor maneira assim, tá? Fazer marcação no chão para indicar o distanciamento seguro no momento da fila para pegar a refeição. Organizar o fluxo do refeitório para que a comida pronta não cruze com pratos usados e retirada do lixo. Então, recolher a bacia com os pratos, né, em horários diferentes que os alunos estiverem pegando a merenda, né? E retirar o lixo da cozinha logo depois de terminar a distribuição. No CMEI, então, deverá ser feito no próprio refeitório, de forma escalonada, né? Então, uma turminha em cada horário e fazer ali no banquinho do refeitório, fazer o espaçamento lá de 1,5 m por aluno, né? Então, de forma espaçada, dentro do refeitório, cada turminha em um horário, tá? Com espaçamento de 1,5 m e não um aluno de frente para o outro, sempre na diagonal, certo? As festas, comemorações e outras atividades coletivas, tudo cancelado, né? Então, conforme o calendário epidemiológico atual, as festas, reuniões, comemorações, exposições, feiras, competições, jogos e visitas estão suspensas. Entretanto, futuramente, com o retorno das aulas presenciais, as atividades que envolvam coletividade vão ter que continuar sendo evitadas, com o intuito de diminuir a transmissão do Covid-19 no ambiente escolar. Certo, gente? Então, esse é o manual que nós enviamos para vocês no grupo, para vocês, né, terem lido, e foram desse manual que nós retiramos essas orientações, né, essas orientações complementares, mais específicas na parte de alimentação escolar, né, e segurança na parte de higienização das escolas, tá bom? Então, essa foi a nossa formação inicial, tá? Nós temos mais uma que nós ainda faremos sobre alteração na legislação do PENAI, tá? Que mudou algumas coisas com relação aos alimentos, principalmente nos CMEs. Algumas coisas na escola também vão sofrer algumas mudanças. Então, esse será o nosso próximo assunto de formação, essa alteração na nova legislação, tá bom? Então, por hoje é só. Nós vamos fazer também uma atividade relacionada a essa formação de agora, que nós acabamos de realizar, tá? Será no formato de um formulário com algumas questões de múltipla escolha para vocês estarem respondendo com relação aos assuntos tratados aqui hoje, certo? Nós vamos enviar esse formulário no grupo para vocês estarem respondendo depois, tá ok? Agradeço a atenção de vocês, muito obrigada, e qualquer dúvida estamos à disposição.